Meu Deus, meu Pai. Meu Deus, meu Pai. Oh! Dia 27 de julho de 2026. Quero te agradecer a Deus Todo-Poderoso. Papai do céu, abençoe a minha vida, a minha família, em nome de Jesus. Papai do céu, a tua palavra diz: ensina ao menino o caminho que deve andar. Quando ele crescer, para nós desviar. Amém. Glória a Deus. Fala bem forte. Bem forte. Muito obrigado.